ensinar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do versículo 1 até o 26. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e incendiaram a cidade. Levaram prisioneiros todos os que lá estavam, mulheres, jovens, idosos. Ninguém mataram, mas levaram todos com eles e prosseguiram seu caminho. E ao chegar na cidade, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. Viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também foram levadas, Anoã e Abigail, a que foi mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Os homens queriam apedrejá-lo, estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete. E Abiatar trouxe a Davi. E ele orou e perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Devo alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi seguiu com 600 homens que estavam com ele, foram até o ribeiro de Bessó, e ali, naquele lugar, alguns ficaram. 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Davi, todavia, e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados, 2 bolos de uvas. Ele comeu, recobrou as forças, pois ficou 3 dias e 3 noites sem comer e beber nada. E Davi perguntou: a quem você é? A quem pertence? De onde vem? E ele respondeu: sou egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Atacamos o Neguebe dos Queretitas, território que pertence a Judá, e Neguebe de Calebe, e incendiamos Ziclag. E Davi perguntou: você pode me levar onde o bando está? E ele respondeu: se você jurar que não me matará, nem me entregará nas mãos deles, eu te levarei. Então levou Davi até lá. Eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo, festejando tudo que haviam roubado e tomado dos filhos de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, do amanhecer até a tarde, e nenhum escapou, com exceção dos 400 jovens que montaram camelos e fugiram. Recuperou tudo o que levaram, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa foi levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, seus soldados, e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Ele chegou até os 200 homens que estavam cansados demais para segui-lo, ficaram para trás. Eles saíram para encontrar Davi, e ao se aproximar dos seus soldados, Davi os saudou. Os que foram com ele antes e lutaram, disseram o seguinte: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles nada, nenhum dos bens que recuperamos. Cada um pegue a sua mulher, seus filhos e vá embora. Mas Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso, porque foi o Senhor que nos deu. Ele nos protegeu, entregou os inimigos em nossas mãos, nos deu força, e quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem, de quem não conseguiu lutar, será a mesma de quem foi para a batalha. E todos receberam partes iguais. E Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até os seus dias como rei. E quando chegou à cidade, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dando presentes que vieram dos inimigos do Senhor. E enviou presente às autoridades de Betel, Ramote, Neguebe, Jatir e as demais cidades, com todos os líderes. Foram abençoados com as coisas que foram tomadas
por Davi e seus soldados. Muito bem, irmãos. Esse texto ele fala do drama desse ataque aqui de Ziclag, porque a vida de Davi já não anda boa há muito tempo. A gente vem acompanhando os textos, né? Davi se tornou um homem perseguido, vivia escondido nas montanhas, sofrendo, jurado de morte por Saul. Nós falamos sobre Saul na última semana, sobre a ida dele até a feiticeira, e Saul foi procurar a feiticeira por causa dos filisteus, por causa desse momento tenso que Israel está vivendo, e paralelamente a essa história da feiticeira, está Davi fugindo, continua fugindo, e se não bastasse viver como fugitivo, quando ele volta para sua casa, para sua cidade, ela foi incendiada, atacada pelos amalequitas, tudo que ele tinha foi levado, filhos, velhos, mulheres, e os seus soldados então entraram em desespero. Então a Bíblia vai nos mostrar que a vida é um drama, e é interessante que a gente nunca tem empatia com as pessoas que sofrem até o dia que a gente sofre também, né? Porque você, principalmente na igreja, você se acostuma a falar palavras vazias, né? Fica assim, não, né? Tudo vai ficar bem, né? Tudo vai dar certo, aquelas coisas vazias. Até o dia que o problema bate na tua porta. Aí você sente empatia e percebe que a vida é um drama. Eu estou falando isso em função até de algumas experiências que eu tive nesses 2 anos de aula remota. Junto com as aulas que eu estou dando, a minha vida também passou por várias dificuldades, algumas bem ruins. E aí você, dando aula e ouvindo as histórias dos alunos, eles vão contando aos poucos, vão soltando, você que está sofrendo e vivendo as suas lutas, você passa a prestar mais atenção nas questões que eles vão contando. Porque antes, você estava tranquilo, o pessoal fala e você, puxa, que coisa, hein? Nossa, fica assim, não, você está meio distante. Mas quando você tem a dor, você ouve a dor e percebe que a vida é um drama, não só para você, mas é um drama para um monte de gente, em todos os níveis, dramas terríveis. E aí a Bíblia vai nos ensinar que a fé, ela não se faz intelectualmente apenas, né? Não é pelo entender, pelo ler ou pelo pensar. A fé ela é construída pelo viver, pela vida. E Lutero vai dizer, até já falei sobre isso aqui, na época da Reforma, Lutero tinha uma frase bem legal, ele dizia o seguinte, que a fé, a verdadeira fé se faz no fogo da tentação e na experiência. É nesses momentos de experiência, de dor, de sofrimento, que a fé do verdadeiro crente é forjada, né, aquecida e é testada. Ou como diz lá no Antigo Testamento, é provada no cadinho, né, no forno, 7 vezes, 10 vezes, 1000 vezes. Vai aumentando a temperatura e a fé é testada. E toda vez que a Bíblia fala de fé como ouro, fé como prata, ela está falando isso não é por causa do valor da pedra, mas por causa da capacidade dos metais de resistirem a altas temperaturas, e quanto mais alta a temperatura, mais refinado fica, mais valor tem. É a comparação bíblica, não tem a ver com o valor financeiro. E nesse sentido, a fé ela é existencial. Não se faz fé, não se forma crente dentro dos templos, dentro das igrejas. A fé ela é existencial e ela é forjada, formada na vida, na rua, nas coisas, no tempo, nas aflições, nas dores, nas tristezas, nas alegrias, nas várias e várias circunstâncias da vida. Dito isso, vamos falar de Davi. Falamos bastante de Saul da última vez, vamos falar de Davi, porque se Saul está na descendente, Davi está na ascendente. Saul está em declínio, né? Davi está indo para o trono. Só que olha, para chegar no trono, parece até José. Lembra de José? Vai virar imperador. Mas até chegar lá, cara, foi brabo. Os processos de Deus na Bíblia são bem dolorosos, assim. Por causa daquela coisa que Deus faz de colocar o homem no seu devido lugar. Vamos lembrar um pouquinho da história de Davi, né? Quando Davi começou como garoto, né, menino, ele já chegou chegando, lembra? Já chegou vencendo Golias.
E antes de vencer Golias, ele contou suas vantagens para Saul. Eu matei um leão, eu enfrentei um urso. Ele era um garoto valente. Isso ninguém questiona, né? Um menino corajoso, um rapaz bem corajoso, bem, né, impetuoso, né? Ele tinha uma vontade, e ele foi tão incrível, o que ele fez foi tão impressionante, a vitória sobre Golias foi tão impressionante que as mulheres dançavam e cantavam na vitória contra os filisteus, dizendo: Davi matou dezenas de milhares. E isso tem todo sentido, né? Porque com a morte de Golias, de um só, milhares e milhares de filisteus morreram, porque os israelitas perseguiram e venceram. Então, o que Davi fez foi muito impressionante. E é bem possível que ele também tenha gostado do que fez. Porque quando a gente faz alguma coisa e gosta do que faz, a gente fica feliz, não fica? Você tira o bolo do forno, ele não está solado, ele não está queimado, ele está cheiroso, está igual a foto do Google. Você não fica feliz? Dá nem vontade de comer, né? Olha que bolo bonito. Aí chega alguém perto de você e fala assim: Lúcia, esse bolo ficou bonito. Ficou mesmo. Não rola uma... A gente gosta quando o que a gente faz fica bom. Isso tem a ver com o ser humano. Então todo mundo ficou impressionado, e é bem capaz de Davi também ter ficado impressionado. Mas uma coisa é certa, irmãos: Deus não fica impressionado. Deus não se impressiona com nada que a gente faz. Não adianta ficar fazendo discurso: essa noite o céu desceu, né, o culto, poder, sei que os irmãos, nossa, que culto foi esse? Que culto, né? Você entra na internet, que culto, que dia, que domingo. Deus não se impressiona com nada disso. Por que que Deus não se impressiona? Porque Deus vê o coração. Deus vê o coração, como falou para Samuel, famosa frase, né, de Samuel, dita a Samuel quando Samuel vai escolher Davi como rei. Ele tinha muitos irmãos. Quando aparece o primeiro irmão, alto, bonito, forte, valente, Samuel fala assim: certamente está aqui o rei. E Deus fala assim: não diga isso. Você está olhando para a sua aparência, mas o Senhor não olha para a aparência. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor olha para o coração. E a Bíblia vai nos mostrar vários textos que falam sobre isso, que o Senhor prova o coração, que o Senhor procura para ver se quem são aqueles que o amam de todo o coração, que Deus é maior e sabe de todas as coisas. A Bíblia também diz que o suborno, né, aquela coisa de você oferecer coisas para alguém, isso corrompe o coração. O homem é facilmente corruptível, que o Senhor detesta aqueles que são orgulhosos de coração, e que o engano entra no coração daqueles que buscam o mal. Então o coração do homem é muito sensível, e Deus sabe disso. Isso vai me lembrar uma história famosa, uma história muito legal, que é uma história que eu gosto por causa da minha formação como professor, né? Eu adorava literatura latina. Eu tinha uma professora que contava as histórias da literatura latina. A aula dela parecia que você estava em Troia, com tanta beleza, detalhe, né? E uma história que eu gostava muito era a história de Narciso. Conhece a história de Narciso? O mito de Narciso? Como diria Caetano, Narciso não gosta daquilo que não é espelho. Os entendedores entenderão. Narciso é uma história da mitologia grega que fala de um rapaz belíssimo, muito bonito, que nasceu. E quando ele nasceu, filho de uma divindade, né, com uma outra semidivindade, um oráculo, né, um profeta, disse que ele ia ser tão belo, que ele não poderia contemplar a própria aparência, senão aquilo seria uma maldição na vida dele, de tanta beleza. Então ele era belíssimo, belíssimo, e uma mulher também belíssima se apaixonou por ele, mas ele não tinha olhos para ninguém, a não ser para ele mesmo. Então ela jogou sobre ele uma maldição, e ele então, um belo dia, contemplando a sua imagem na água do rio, a água clarinha, ela como um espelho, quando ele viu a própria imagem, ele ficou paralisado, olhando a própria imagem, e ali ele permaneceu paralisado até morrer.
naquela posição ali. Diz a mitologia que depois ele virou uma flor. E é daí que vem a ideia de narcisismo. Uma pessoa narcisista é uma pessoa que é apaixonada por ela mesma, né? Tipo o Renato Gaúcho, assim, né? Narcisista, totalmente. Como é que foi o jogo? Eu não vou falar do jogo porque eu sou maravilhoso, eu jogo mais do que todos eles aí, sempre assim. O narcisismo, né, quem desenvolveu essa ideia é Freud, né? Freud é que desenvolve essa teoria, esse pensamento sobre o narcisismo, mas isso, o narcisismo vem da mitologia grega e isso é da vida, é do ser humano. O ser humano é assim. Ele olha para ele o tempo todo, e a Bíblia vai nos mostrar isso, sem usar o conceito de narcisismo, sem apontar para a mitologia, a Bíblia vai nos mostrar isso o tempo todo. Como é que o homem, por exemplo, caiu na presença de Deus? Como é que ele perdeu a comunhão com Deus? É quando a serpente disse que ele seria igual a Deus. Certamente vocês serão como Deus. Só comer o fruto. Ah, isso que ele queria. Queria um lugar de glória. E dali para frente, depois da queda, todo ser humano entrou nesse declínio, entrou nesse problema. Gideão, por exemplo, lá em Juízes, a Bíblia diz que depois da grande batalha que Gideão libertou Israel, incrível, com coragem, né, com grande audácia, corajoso, ele foi lá, conseguiu a vitória. A Bíblia diz que depois disso tudo, ele usou o ouro para construir um manto sacerdotal, para montar, e por causa disso, por causa de Gideão, olha só, hein, todo Israel se prostituiu e transformou o manto e o próprio Gideão num altar, numa coisa, num alvo de adoração. Viu? Ele foi herói, glorificou a Deus num determinado momento da vida dele, e depois ele se tornou uma pedra de tropeço para o próprio Israel por causa da vaidade. Outro personagem bíblico foi Uzias, famoso no texto de Isaías, né? No ano em que morreu o rei Uzias, o maior de todos os reis, incrível, inteligente, inovador, empreendedor, ótimo, mas a Bíblia diz que depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele ficou tão poderoso, que ele achou que ele era um tipo de divindade. Então ele foi para o templo, ofereceu sacrifício para ele mesmo, adoração para ele mesmo. Coisa louca, né? Jesus também nos conta a parábola do rico insensato, que tinha vários celeiros. Eu falei dessa parábola aqui. E ele olhou para aqueles celeiros, para aquela colheita, e disse: vou dobrar a colheita, vou multiplicar a colheita, vou encher mais celeiros, depois vou dizer: descansa minha alma, aproveita, né? Descanse, coma, beba e alegre-se. Eu não botei a passagem toda aqui, mas depois vem uma voz e diz assim: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você preparou vai ficar aí para outro, né? Para alguém. Ou numa versão mais tradicional, né? O que tens preparado para quem será? Ficou no ar, né? Essa é uma parábola que Jesus conta. Provérbios diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Não é? Ou numa versão mais tradicional, o orgulho precede a queda, a soberba precede a ruína. A Bíblia também diz em Jeremias que o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Incurável. Isso, toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro da obra de Tolkien sobre os hobbits, sobre os anões, quando eles encontram ouro. Quanto mais eles cavam, mais ouro eles encontram. Quanto mais ouro eles encontram, mais orgulhosos, mais soberbos, mais arrogantes. E aí o Tolkien chama isso de a doença do dragão, porque a arrogância dos anões atrai o dragão. E eles falam assim: nossa, isso é uma doença, o cara fica desestruturado. E a Bíblia diz que o homem fica destruído, é atordoado por causa do orgulho. E Deus fala: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Em Jeremias Deus fala: Deus sonda o coração. Então não adianta, irmãos. A gente pode aqui cantar, pregar, ensinar, pode fazer propaganda da verdade e graça, impulsionar a propaganda, né, construir o que a gente quiser. A gente engana todo mundo, engana até a gente mesmo, mas nunca enganaremos o Senhor. Deus sabe
o que vai no nosso coração. Bom, isso vai nos levar diretamente para Saul, né? Que é o rei que está no trono. Enquanto Davi está lá chorando a cidade incendiada, Saul está no trono. E a gente sabe o que aconteceu com ele. Lá em 1 Samuel 15, a Bíblia diz que Saul foi para o Carmelo, que era um monte, ergueu ali um monumento em sua própria honra. E acabou. Já não ligava mais para Deus, para Samuel. O Monte Carmelo é um lugar bíblico interessante. É ali no Monte Carmelo que estava a casa de Nabal, que era riquíssimo, né? Aí era um lugar muito rico, muito bom, muito próspero. É ali que Saul ergue o monumento, e é ali depois que, lá na frente, Elias vai enfrentar os profetas de Baal, aqui no Monte Carmelo. Lugar curioso. E nós sabemos onde Saul acabou, né, irmãos? Onde é que Saul acabou? Na cova da feiticeira. Você dormiu essa semana? Depois que você falou sobre a feiticeira, o texto mexeu com você. Esse texto é esquisito, né? O pessoal comenta lá, nossa, que texto estranho. É isso. Onde é que Saul termina? Termina igual Gideão, igual Adão, igual a todos os outros. No buraco, enganado pelo inimigo, seja lá o que aconteceu nesse dia, Saul foi enganado, perdido, confuso, derrotado, completamente longe do Senhor. E é por isso, irmãos e irmãs, que Deus não dará glória para Davi. Pelo contrário, para Davi ele só está dando luta, não é? Só está dando luta. Isso é interessante também, eu até aproveito esse texto para fazer um comentário, que a Bíblia diz o que em Eclesiastes, irmãos? Eclesiastes capítulo 3, que na vida há tempo para todas as coisas. Isso não tem a ver com datas, nem com anos ou meses, tem a ver com fases. Todo mundo passa pelas fases de alegria e pelas fases de dores, uns mais e outros menos, mas todos enfrentam tudo. E isso é bom porque isso traz equilíbrio para a vida, porque até na vida dos servos de Deus e servas de Deus, quando o cara tem só luta, ele fica vaidoso pela luta, fica tirando onda da luta. Minha vida é só luta, muita luta, você não sabe de nada, muita luta, aleluia. Ele começa a curtir a luta, como se ele tivesse mais força, mais robustez, mais fé, como se ele fosse uma pessoa talhada por Deus para enfrentar a dificuldade. Aí ele se sente mais crente, mais espiritual. A luta também pode gerar arrogância. O coração do homem é bem complicado, né, irmãos? O coração do homem é bem complicado. Diante disso, como Deus não vai dar glória para Davi, todo líder precisa refletir, espelhar, expressar, transbordar a imagem de Deus. Por isso que Deus está amassando Davi. Porque quando Davi estiver bem amassado, a única coisa que Israel vai ver na vida dele é Deus. Porque ele não vai ter mais nada para mostrar. Está amassadaço, né? Que é o que acontece com os líderes, missionários, pastores, obreiros, que muitas vezes pegam o microfone para pregar, para ensinar, com a vida moída. Quanto mais moída, mais vazio. Quanto mais vazio, menos de si, mais do Senhor. Como a canção que a gente sempre canta, #fica a dica, né? É isso. Então vamos falar da história. Quando tudo está desmoronando, que é Ziclag. Só para a gente lembrar, né? O Senhor vocacionou Davi para ser rei? Com certeza vocacionou. Certamente. Mas o mesmo Deus permitiu que Davi se tornasse fugitivo. Então, essa conversa de que Deus só tem bênção para nós é cascata, ok? É mentira. O mesmo Deus que deu a Davi uma posição de honra, empurrou Davi para a furada. O mesmo Jesus que escolheu os discípulos, botou todo mundo no barco e jogou na tempestade. E serve, né, como o mesmo parâmetro, nós já falamos sobre isso aqui, um domingo, a tempestade para os discípulos tem uma função pedagógica. Ziclag e a vida de Davi também tem uma função pedagógica para ele, de aprendizado.
Desesperado, perseguido, humilhado, o que Davi faz? Pede ajuda para o inimigo, o que é uma coisa bem paradoxal. Ele vai pedir ajuda ao rei dos filisteus. Ele, inimigo dos filisteus, o matador de gigantes filisteus, vai pedir ajuda para os filisteus, e a Bíblia diz que ele passa a lutar batalhas a favor dos filisteus. Eu me lembro até aquela frase do Bush, lembram? Quem não é meu amigo é meu inimigo. Bush falou isso na época da guerra do Iraque, lá, ó. Quem não é meu amigo é meu inimigo. Quem não está comigo é contra mim, ele disse na época. Essa frase viralizou no mundo aí, foi dita até em filme, até em Guerra nas Estrelas, lá o cara fala, quem não está comigo é meu inimigo. De tão dita essa frase, então o rei filisteu achou vantagem em ter Davi a favor, porque Davi era um grande guerreiro. Coisa esquisita, né? Mas foi o que aconteceu. Como recompensa, o rei filisteu deu a Davi uma cidade para que ele pudesse ficar com os seus soldados, as suas famílias, longe de Saul, lutando pelos filisteus. Ele ganhou um vilarejo lá que era Ziclag. Por isso que essa cidade aparece no texto. E aí, na luta que envolve Saul, que levou Saul para a caverna da feiticeira, naquela batalha, que é a batalha decisiva, é a próxima batalha que vem, onde Saul vai morrer, seus filhos também, o rei dos filisteus queria muito que Davi fosse com ele. Vamos comigo, para acabar com Saul. Mas os líderes dos filisteus, os soldados, os generais, não quiseram não. Que isso, tá maluco? Nós vamos lutar com os israelitas e vamos levar Davi? E se Davi no meio da batalha se volta contra nós? Já pensou? Furada, né? Agente duplo, agente triplo. Não dá. Então eles não deixaram Davi ir. E é nesse momento aí de conflito ideológico que Davi está lá com os filisteus, com os seus soldados, e a cidade está sendo saqueada pelos amalequitas. Olha só, se já não bastasse a crise existencial, você pensa assim, né? A semana foi difícil, esse ano foi de muita luta, meu Deus, amanhã, né, você vem para o culto, aí começa aquelas frases, né? As misericórdias do Senhor se renovam, você está aqui nessa noite, mas Deus está lutando as suas batalhas, Deus está aí, você, aleluia, amanhã vai ser melhor, você pensa, né? Mas aí, como é que diz aquele versículo? Sempre pode piorar, não tem um versículo assim? Ou aquele outro versículo também? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Não tem esse versículo também? Então você pensa assim, pô, já passei por tudo, né? Nada pode piorar, mas piora, porque quando Davi chega em Ziclag, na cidade, a cidade está destruída, queimada, arrebentada, saqueada, e não tem mais ninguém. Levaram todos, crianças, jovens, velhos, as mulheres, os soldados de Davi entraram em estado de pânico. E aí você está com Davi, né? Na floresta, no vale, na montanha, na pedra, lutando, enfrentando, guerreando. Você gosta de Davi, você admira ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até o dia que o mal bate na tua porta também. Aí os caras ficaram muito irados. Quando eles viram que as suas famílias, que os seus filhos, que as suas mulheres foram levados como prisioneiros, o que eles pensaram? Morreu todo mundo, né? Ficou ninguém vivo. Ficaram desesperados. Então a Bíblia diz, no versículo 4, que Davi e os seus soldados choraram até não ter mais força, e quando o choro acabou, eles se juntaram para matar Davi. Tipo assim, Davi, você é um cara amaldiçoado, cara. Você tem que morrer. Lembrou, sabe quem? Lembrou Jonas. Quando Jonas fugiu e entrou num navio qualquer, ele entrou no navio, veio a tempestade. E aí todos os soldados, todos os marinheiros começaram a clamar aos seus próprios deuses, né, pedir ajuda às suas divindades. Todo mundo rezando, acendendo vela, sacrificando, chorando, terço, né, búzios, dado, batendo cabeça, fazendo rir todo mundo. O único que estava quieto era quem? Jonas. Os caras olharam assim, a culpa é dele. Ah, não deu outra, né, irmãos? Quem é o cara culpado? Davi. Culpado, ele vai morrer. Todos eles se juntaram. E aí a Bíblia diz
que rolou um caos entre eles. Quando você está lendo o texto, a impressão que você tem é qual? A história de Davi vai acabar agora. Assim como nós também, em determinados momentos da nossa vida, qual a impressão que a gente tem? Tudo vai acabar agora. Acaba hoje. Não tem mais o que fazer. E aí eu me lembrei agora da frase da Marvel, né? A vida não é justa. A vida não é justa, irmãos. A vida não é justa. A vida é um drama. A gente acabou de ver aí uma artista famosíssima, né? Jovem pra caramba, morrer. E tanta gente ruim ficar. A vida não é justa. Essa justiça que a gente procura não acontece e não tem a ver com a gente. Tem a ver com todo mundo. A vida não é justa. Aí eu te pergunto, se essa situação de Ziclag tivesse acontecendo com Saul, qual seria a reação de Saul? O que vocês acham que Saul faria? Brigaria? Gritaria? Fugiria? Iria atrás de uma outra feiticeira? Se juntaria com os filisteus? Proporia um acordo? O que Saul faria? E se fosse a gente? Qual seria a nossa reação diante do caos? Como é que você fica quando tudo se desequilibra? Grita, chora, passa mal, toma Rivotril, Rivotril com amendoim, Rivotril com amendoim e guaraná, Rivotril com amendoim, guaraná e gadernal, faz um coquetel, faz um coquetel, calmã, angu, café, Coca-Cola, sai correndo. Tem gente que dorme, né? Dorme o tempo todo, tem gente que grita, tem gente que se descompensa, tem gente que está logo no soro. Cada um reage de uma forma. Como é que a gente reagiria numa situação dessa? Essa é uma boa pergunta, irmãos, porque é fácil gravar os vídeos aqui, aconselhar parente, amigo, irmão, dar palavra, né? Não faz isso, não faça isso, não, é fácil falar, difícil é enfrentar. Difícil é enfrentar. Bom, como Davi reagiu? Esse é o ensinamento bíblico. Davi está tão moído que quanto mais moído ele está, mais a presença de Deus se aproxima dele, coisa que Paulo vai aprender depois lá no Novo Testamento, quando ele sofre. A palavra que Deus dá para ele é essa: não se preocupe, continue firme, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E para você continuar firme, não precisa de mais nada. A minha graça te basta. Fica a dica. Como Davi reagiu? Primeiro, eu te dei 2 dicas hoje. Ele não jogou a toalha, que ele podia dizer: cansei, não quero mais, acabou, vou embora. Ele não jogou a toalha. Segundo, ele não se sentiu ofendido por Deus. Por que Deus? Vocês já viram esses testemunhos em igreja? Um monte que o pessoal dá. Naquele dia eu estava lá no hospital, aí eu fui pro banheiro e eu disse: por que Deus? Se tu existe, né? Os caras desafiam Deus como se Deus fosse o time do Fluminense, que é fácil de ser desafiado, vai perder de qualquer maneira. Desafia Deus como se ele fosse uma pessoa, como se ele fosse um pó, uma ideia. Quem que pode desafiar Deus, irmãos? Olha que delírio. E os caras contam nas igrejas os testemunhos como se ao desafiar Deus, Deus ficasse acuado. Caraca, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Deus fala assim: junta os anjos aí, junta os querubins, junta os serafins, junta todo mundo, vou fazer uma reunião, vamos resolver o problema do cara vai estar me desafiando. E então esses líderes, pregando um falso cristianismo, começam a dizer que o homem pode fazer isso com Deus. Olha que loucura. Eu não estou nem aqui dizendo que o milagre não possa ter acontecido, porque apesar de quem somos, e do que falamos, e do que pensamos, o nosso Deus é muito gracioso. E a misericórdia de Deus sempre triunfa sobre o juízo. Então Deus olha para mim e fala assim: nossa, que coisa ridícula, que constrangimento, mas eu vou te ajudar mesmo assim.
Ok, não estou falando disso, não estou falando de Deus, não, estou falando da gente mesmo, né? Que às vezes nos sentimos ofendidos. Eu já vi várias mensagens em várias igrejas e comunidades e seminários, pessoas ensinando que você precisa perdoar Deus. Perdoe Deus. Enfim, irmãos, é a arrogância do homem, é o coração do homem confuso, achando que descobriu a pólvora, né? Descobriu a roda. Mas Davi não se sente ofendido por Deus, não culpa as pessoas. É Saul. A culpa é de Saul. É tudo culpa de Saul. Saul! Imagina, dando um grito igual aquela mulher do vento levou, né? Lembra? Tara! Olha para cima assim. O vento levou revela que você está na 6ª dose da vacina. Mas ele fortaleceu-se no Senhor. Aqui na playlist da Oficina da Palavra, para quem estiver assistindo na internet, tem um estudo que nós já demos aqui na Verdade e Graça sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6. E eu me lembro que a primeira palestra, nosso primeiro encontro, o tema é esse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E no vídeo eu explico qual o conceito bíblico disso, porque na verdade o que o apóstolo Paulo está dizendo na passagem de Efésios é que a grande descoberta do crente é perceber que nele não há força nenhuma. A única força que existe está em Deus. Então não adianta eu procurar força dentro de mim nessas horas que eu não vou encontrar. Eu vou encontrar força em Deus. Por isso a Bíblia também valoriza tanto os nossos momentos. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Porque cada momento tem que ser vivido do jeito que dá. Não tem força. Para a família que perdeu essa menina aí que morreu no acidente, não tem força, só tem choro. Só tem pranto, só tem desespero. E vai durar muito tempo. Vai levar muito tempo para que as pessoas acreditem que ela realmente se foi e que não vai voltar mais. Não tem força. Então por isso que Paulo diz, fortaleçam-se no Senhor. Porque a força vem do Senhor. E é isso que Davi faz. No versículo número 6, que Davi, enquanto os homens se reuniram para matá-lo, Davi, diz o texto, que fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Ou seja, é como se a Bíblia dissesse, sem saber o que fazer, Davi buscou Deus, porque Deus nessa hora é o único que tem força para enfrentar essa situação. Parecido com a história de Ezequias, cercado pelos assírios numa outra passagem bíblica, e ele rasga as suas roupas, que era comum no tempo dos hebreus, coloca a cara no chão, cobre a cabeça com pó para mostrar sua humilhação, e ele faz uma oração junto com todos os seus soldados e com a sua corte. Ele diz, Senhor, nós não sabemos o que fazer, faça alguma coisa. E é isso que Davi faz nesse momento. Então, algumas lições importantes para a gente terminar aqui, que eu vou terminar. Lições para os nossos dias da batalha de Ziklag. Primeira lição: resistência contra o desespero. Todos nós precisamos, como cristãos, resistir ao desespero. Se você estiver muito desesperado, descontrolado, alucinado, então procura alguém, amigo, irmão, parente, cônjuge, que esteja bem, gruda nele para que ele te fortaleça para resistir. Vem cá, mãe, me ajuda, pai, fulano, beltrano, ciclano, fica comigo, ora comigo, me abraça, me escuta, porque eu estou desesperando, me ajuda a eu não desesperar. Resistência contra o desespero. Por quê? Porque se o desespero tomar conta da nossa mente, ele pode nos levar a um caminho de incredulidade, que é o que acontece com Saul. Então, para onde os cristãos vão quando eles estão desesperados? Para perto de outros cristãos,
para a própria Bíblia, que ajuda a fortalecer o coração. E é nesse aspecto que existe a importância incrível da igreja local. A igreja local não é boa para me salvar, nem para me manter crente. Eu preciso ser crente porque sou crente. Mas a igreja local é boa nessas horas, porque aqui eu tenho amigos, irmãos, que me acolhem, me abraçam, me ajudam, sustentam, têm palavras, oram comigo. Então, afastar-se da igreja local não vai tirar a minha salvação. Certamente não. Mas vai dificultar a minha caminhada. Certamente vai. Porque a igreja local é onde os crentes que nasceram de novo se juntam. Então, resistir contra o desespero é importante. E entender que toda situação difícil, qualquer sofrimento ou dor, é sempre uma ferramenta divina para quebrantar o nosso coração. Sempre. A gente sai mais crente de qualquer situação dessa aí, braba. Porque sai mais moído, mais diminuído, mais humilhado, mais pobre, mais reflexivo e mais humilde diante de Deus. Não tem jeito. No dia que aconteceu o acidente, eu citei 2 vezes aqui, vou citar pela última vez. Em todos os lugares que eu fui, ninguém conhecia a cantora pessoalmente, mas todo mundo em silêncio, reflexivo, pensativo, sobre a vida, sobre as coisas. Como o próprio texto bíblico vai dizer em Provérbios, né? Na casa onde há luto, você encontra sabedoria. Claro, fica todo mundo lúcido, né? Consciente, pensando com mais clareza sobre a vida. Esse é o papel da humilhação. Então, essa coisa dos humilhados serão exaltados não existe, a gente já sabe disso. Mas, o que a Bíblia vai dizer é o quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ou aqueles que a si mesmos se humilham. Isso é bem legal. Por quê? Porque a humilhação glorifica a Deus. Como o texto que eu sempre cito, que é um dos meus favoritos da Bíblia, Filipenses 2, de 5 a 11. A si mesmo se humilhou, por isso Deus o exaltou. Então, essa é uma lição importante no desespero. Resistência. Resistência. Segunda lição é que toda situação difícil coloca a nossa fé em prova, em xeque. Não é? Então, por exemplo, fortaleceu-se no Senhor. Vamos imaginar que você esteja passando um momento difícil, doença, sofrimento, dinheiro, crise, qualquer área da nossa vida, não importa. Saúde. Aí você, nossa, eu ouvi domingo que eu preciso me fortalecer no Senhor. Vai se fortalecer como? Como? Não lê a Bíblia nunca. Não conhece os textos. Não vai à igreja a tempo. Quando vai, não presta atenção em nada. Nada. Não lembra de nada. Não lembra de nenhuma canção, de nenhuma música, de nenhum testemunho. Não teve nenhuma experiência genuína com o Senhor em tempo nenhum. Como que vai se fortalecer se não tem memória? Isso é uma lição importante, irmãos. A gente não lê a Bíblia porque é obrigado a ler por causa da religião mecanicamente. A gente lê a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai enchendo o nosso coração, porque quando houver crise e desespero, há uma fonte de água viva dentro de nós. E o Espírito de Deus vai trazendo à nossa memória qualquer coisa que possa nos dar esperança. Agora, se não tiver memória, fica lá rodando, né? Procurando o arquivo e não tem nada. Como é que diz aquele texto mesmo? Nossa, eu estou aqui chorando, esse momento aqui no hospital, lembrei daquela passagem. Aquela passagem, irmã, aquela água mole em pedra dura, como é que diz? É assim, não tem nada na cabeça. E a palavra de Deus, as experiências da vida cristã, elas fortalecem a nossa memória. Como disse Davi depois, né? Escondi a tua palavra no meu coração. Ou, como Jesus falou, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então isso é importante para nós, mas quando a gente fala que é importante ler a Bíblia, não é para você ficar tirando onda. Eu conheço a Bíblia toda! Fala o versículo aí! Abacuque 2:4, pá! Ih, caraca, o cara é bom mesmo. Isso aqui não é tiroteio cowboy,
Davi, esta cidade é pequena demais para nós dois. Vamos ver quem vai puxar a arma primeiro. Isso não é competição, é para te dar a memória. Então, quando fortalecei-vos no Senhor, como? Naquilo que nós já vivemos, já experimentamos, nos textos que nós já lemos. Então, aquilo traz alento ao nosso coração, descansa o nosso coração, fortalece o nosso interior. A Bíblia diz também que naquele momento Davi chamou o sacerdote e orou, pediu a Deus auxílio. E é aqui que entra os momentos de oração. Ora, se nós aqui não temos o hábito de orar, nunca, nessa hora mesmo é que não vai orar, né? Porque a oração tem a ver com um relacionamento em construção. O cara vai orar, por quê? Porque ele tem uma relação com Deus. Já vimos em outras passagens quantas e quantas vezes Davi está na presença de Deus. Ele conhece Deus. Não é um desconhecido. Não é um ser mitológico. Ele tem uma relação com Deus. Verdadeira, existencial. Ele toca a harpa para Saul perturbado e a presença de Deus vem. Então, irmãos, se nós lemos a palavra, temos as nossas experiências, a mente está cheia, o coração está cheio. Se a gente ora, isso não precisa ser um grande, nossa, Davi é o cara da oração, não. Uma vida de oração comum, regular, normal. Nessa hora, nós sabemos o que fazer. É para este momento que a oração nos ajuda, nos fortalece. Então ele foi humilde, reconheceu a sua fragilidade. Talvez, se fosse Saul, ele fizesse o quê? Levantasse a sua espada, né? Isso não vai ficar assim! O sangue vai rolar! A cabeça vai cair! Você vai ver! Saul, em nome do Senhor! Quanta gente, né, irmãos? Pega o microfone, em nome do Senhor, e fala, esbraveja, e grita, e soca o púlpito. Davi não faz isso. Ele ora, ele pergunta, e aí, Senhor? Será que eu devo ir lá tentar alguma coisa? O que o senhor acha? Devo ir? Vai dar certo se eu for? Vale a pena? Vê, ele é humilde. Ele não esbraveja, não grita. Ele não tem medo de perder a liderança. Porque muitos erros que Saul cometeu tinha a ver com esse medo de perder a aprovação. A gente estava aqui falando antes de começar a reunião, nossa reunião profana aqui que acontece antes, né? E a gente estava falando de igrejas que quando a pregação não mexe com a emoção do público, vem o pastor ou a pastora ou o líder dele e prega de novo. Mais meia hora. E quando não mexe com o público, canta uma música. E se não mexeu, canta outra. E quando tem apelo, às vezes o apelo dura mais tempo que a pregação. E fala, e insiste, e diz, e aponta, e canta, e profetiza, e revela. Por quê? Porque existe uma necessidade na liderança de ter aprovação pública, para que as pessoas voltem para casa e, nossa, que culto, que mensagem, que pregação, que poder, que igreja. Davi não está preocupado, irmãos. Os caras querem apedrejar ele está pensando em orar. Os olhos de Davi estão fixos em Deus. Porque ele sabe que se der ruim ali, só Deus pode salvá-lo. Então ele não está preocupado. A cidade pegando fogo, todo mundo, ele está angustiado. Mas ele não está preocupado no sentido de perder a liderança ou perder a aprovação dos seus homens. Ele humildemente pede a Deus ajuda. E quando tudo acaba, irmãos, vocês leram comigo, que no meio da passagem, quando ele vai para a batalha, num determinado ponto, 200 homens decidem que não vão mais, eles estão cansados, estão aflitos, angustiados, desgastados, deprimidos, eles não querem ir, eles ficam para trás. Davi vai com 2/3 do seu pelotão enfrentar. Quando ele volta, rola uma crise. Agora não, você não quis lutar, então agora morra, leva a sua família, não leva nada. E Davi, ele age com generosidade. Por quê, irmãos? Porque ele está quebrado, humilhado. Então ele diz assim, nós não podemos fazer isso. Deus não fez isso conosco. Ele não poupou alguns, ele poupou todos. Ele demonstrou a sua graça. E quantos de nós, irmãos, às vezes somos abençoados e não abençoamos, somos ajudados e não ajudamos, somos sustentados e não sustentamos. Como diz a Bíblia no Novo Testamento, a parábola do camarada que tinha uma dívida enorme foi perdoada. Quando chegou a vez dele, ele botou no Serasa SPC, FBI, Interpol, e no final, quando nada deu certo, chamou a milícia e mandou pegar o cara lá. Diz o texto.
Diz o texto. Desse jeito que eu falei, né? Com o Interpol, com o FBI, com a milícia também. Então, a humilhação faz com que os servos de Deus sejam capazes de expressar mais de Deus. Recebem graça, compartilham graça. E para terminar, o mais legal do texto para mim é o seguinte: não adianta, não é isso que diz aquele versículo bíblico? Não adianta chorar o leite derramado. Não tem esse versículo na Bíblia? Ou então aquele outro versículo famosíssimo do Antigo Testamento, que não tem remédio remediado. Viu como é que todo mundo conhece? Não adianta chorar o passado. Eu admito, irmãos, que no meu caso, pessoalmente, como cristão, esse é um dos pontos mais difíceis. A minha memória fica lá o tempo todo trazendo de volta, né, as coisas. É difícil, Abessa. É um grande exercício. Agora, não adianta ficar sentado no chão. Eu tenho que olhar para o texto e tenho que concordar. Não adianta ficar sentado no chão chorando porque já acabou, já levaram tudo. O que vai fazer? Então, né, o que vai fazer? Vamos para frente, pô. Vamos seguir. Quantas pessoas ficam presas no seu passado, né? Quantas pessoas enfrentaram coisas piores do que nós enfrentamos? E Davi sabe, e é isso que ele nos ensina, que seja lá o que tenha acontecido antes, Deus pode mudar o futuro. Amém, irmãos? Deus pode mudar a nossa realidade. É bem legal depois que muda, né? Que a gente conta o testemunho, né? Mas até mudar é uma angústia. E aí deixa para nós o Salmo 43. Vamos ler. E é aqui que eu termino o nosso estudo dessa noite. Salmo 43 diz assim: bem a ver com Davi, bem conectado com essa realidade que ele está vivendo. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos traidores e perversos, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então eu irei ao altar de Deus, o Deus que é a fonte da minha plena alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Redentor. Amém, irmãos? É isso. Então, lição importantíssima. Todos nós temos as nossas ziclagues, né? Que às vezes duram mais, às vezes duram menos. Mas o mesmo Deus que está conosco nos momentos de grande triunfo, também está conosco nesses momentos de grande sofrimento, de dor. Então vamos aprender com Davi. Já que não tem força mais dentro de nós, vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Vamos ficar de pé?